Olá, seja bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT, uma iniciativa aí do canal de promover aí e oferecer para vocês um curso aí para que você possa ser admitido na Academia Militar das Agulhas Negras. Nós já estamos na 40ª aula. Vamos começar? Para essa aula, vamos tratar dos estudos dos gases ideais. Previamente, caracterizaremos o que vem a ser um gás ideal. Vamos tratar das transformações, a saber, as transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas. Falaremos rapidamente também das transformações adiabáticas. E, por fim, falaremos aí das equações de estado e também da equação aí que trata a transformação geral, ok? Na parte de exercícios, faremos aí um exercício do nosso material e também teremos questões extras. Então, sem mais delongas, vamos começar! Então, vamos iniciar aí o estudo dos gases e suas transformações. Previamente, vamos aí caracterizar o que vem a ser um gás ideal. Para considerar aí um gás como gás ideal, nós vamos desprezar o volume das próprias moléculas desse gás, de tal sorte que o volume que o gás tem, o volume do gás ideal, corresponde ao volume do espaço vazio entre as moléculas. Em resumo, o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Bom, também desprezaremos as forças de união, as forças que tendem a unir as moléculas, as chamadas forças coesivas, de tal sorte que o gás sempre vai se encontrar na fase gasosa. E também vamos caracterizar um gás ideal por meio aí das grandezas macroscópicas, conhecidas aí como volume, pressão e temperatura. Lembrando que nós vamos usar aqui a temperatura absoluta na escala Kelvin, ok? Então vamos lá, iniciando aqui com a transformação isotérmica, ou seja, o gás sofre aí transformações nas variáveis volume e pressão, mantendo aí a variável temperatura constante. Então, olha, dessa forma, verificamos que pressão e volume são inversamente proporcionais, dada aí pela equação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, sendo que 1 corresponde ao estado 1 e 2 ao estado 2. Vamos ver aí o gráfico? Está aí o gráfico que corresponde a esse tipo de transformação. Observe então que o gás aqui está no estado 1, ou seja, ele está ocupando o volume 1, sujeito aí a uma pressão P1, tá certo? E aí, olha só, ele foi para o estado 2 numa transformação isotérmica, ou seja, seguindo exatamente essa curva aqui, olha, é uma hipérbole, tá certo? E aí ele vai para o estado 2, ou seja, submetido aqui a uma pressão P2 e ocupando agora um volume V2, ok? Então, essa é a transformação isotérmica. Transformação agora com pressão constante, conhecida aí como transformação isobárica. Dessa forma, nós verificamos que a pressão se mantém constante, agora teremos variação aí nas variáveis volume e temperatura. Dessa forma, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como é que seria o gráfico? Vamos lá. Então, está aí o gráfico no diagrama volume versus temperatura. Olha só, nesse gráfico aqui nós temos o gás ocupando um volume V1, estando ele a uma temperatura T1. Então, ele sofre a transformação ao longo dessa linha reta, pois a pressão ela é constante e vai para o estado 2. Dessa forma, ele está aqui, olha, uma temperatura T2 e ocupando agora um volume V2, ok? Por se tratar aqui de uma temperatura absoluta, nós prolongaremos aqui esse gráfico de tal forma que ele vai chegar exatamente na origem, tá certo? Mas claro, nós não teremos o gráfico aqui tocando aqui, olha, passando na origem. Nós não teremos aí o gás na temperatura zero absoluto, tá certo? Então, de tal forma que nós só vamos prolongar aí para chegar à temperatura de zero absoluto. Agora, a próxima transformação já era de se esperar, uma transformação cujo volume se mantém constante, ou seja, uma transformação isocórica.
Também, nesse tipo de transformação, teremos aí o volume constante, então pressão e temperatura serão diretamente proporcionais e o gráfico é bem semelhante a esse outro gráfico que nós estudamos aqui no diagrama volume versus temperatura. Só que agora é pressão versus temperatura. Então tá aí, o gás está aqui no estado 1, ou seja, submetido aqui a uma pressão P1. E claro, quando eu digo que ele é submetido, ele também está exercendo nas paredes do recipiente essa pressão P1, tá certo? E estando aqui uma temperatura T1, ele vai para o estado 2. Dessa forma agora, está submetido a uma pressão P2, claro, também exerce nas paredes do recipiente que o contém uma pressão P2, e estando agora uma temperatura T2, e também a questão do prolongamento, né? Vamos prolongar aqui o gráfico de tal forma que o prolongamento vai aqui para a origem, mas claro, nós não teremos o gás a temperatura de zero absoluto. O que significaria zero absoluto? Nós não teríamos agitação nenhuma das moléculas, tá certo? E isso é inatingível, ok? Teoricamente inatingível, tá certo? Vale destacar também uma transformação onde o gás não troca calor com o meio externo, tá certo? Chamada aí transformação adiabática. Muitas vezes tratamos desse tipo de transformação em que o gás sofre aí variação em suas variáveis macroscópicas ou suas variáveis de estado muito rapidamente, tá certo? Então, olha só, para esse tipo de transformação, nós temos a seguinte relação entre pressão e volume. Então, está aqui, olha, pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 elevado aqui a um fator gama, vai ser igual a pressão no estado 2 vezes o volume do gás no estado 2 elevado também a esse fator gama, tá certo? Essa é a chamada equação de Poisson, e esse fator gama é o que nós chamamos de coeficiente de Poisson, tá certo? Ele me dá aqui a razão entre o calor específico do gás, a pressão constante, pelo calor específico do gás, a volume constante, tá certo? Então tá aí. Como é que seria o gráfico desse tipo de transformação? Olha só, no diagrama pressão versus volume, eu tenho aqui, por exemplo, duas isotermas, tá certo? Uma isoterma estando aqui a uma temperatura T1 e uma outra isoterma estando a uma temperatura T2. Repare o seguinte, quanto mais afastado você tem a isoterma aqui da origem, maior é a temperatura. Então, olha, a temperatura aqui da isoterma 2 maior do que a temperatura da isoterma 1. Tá certo? Nesse tipo de transformação, repare o seguinte, olha, as três variáveis estão sofrendo aí alteração. Olha só, no estado 1 eu tenho o gás exercendo aqui uma pressão P1, tá certo? Ocupando um volume V1 e estando numa temperatura T2, olha só. E aí ele vai para o estado 2, olha só, há uma pressão P2, ocupando um volume V2 a uma temperatura menor T1, tá certo? Também ele poderia estar voltando aqui, ok? Bom, nesse caso, as temperaturas aqui se remetem às isotermas e não aos estados, tá certo? Se o gás está indo do estado 1 para o estado 2, obviamente a temperatura no estado 1 é a temperatura T2, ok? Então tá aí, essa é a curva aqui, olha, da transformação adiabática. Repito, nessa transformação, o gás ele não troca calor com o meio externo, ok? Bom, vamos falar agora da equação de Capeyron, que aí ela vai te dar uma equação de estado, tá? Aqui eu vou ter a relação das três variáveis. Olha só, eu tenho o produto da pressão pelo volume, isso aqui vai ser diretamente proporcional à temperatura desse estado do gás, ok? Aqui eu tenho duas constantes. Na verdade, eu só tenho uma única constante, porque esse N que aparece aqui é característica desse gás aí, tá certo? O que representa o N? Número de mols. Então eu tenho aqui a massa do gás dividido pela sua massa molar, tá certo? Então aqui eu tenho a razão entre o número de mols, ok? E a constante R é a constante
universal dos gases ideais. E aqui, olha, no sistema usual de unidades, 0,082 atm litro por mol Kelvin, tá certo? E aqui, utilizando a energia em joules, 8,31 joules por mol Kelvin, ok? E aqui, olha, a relação geral. Pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. De onde vem isso? Olha, da equação de Clapeyron. Se você passar aqui, olha, a temperatura dividindo, N vezes R acaba sendo uma constante para esse dado gás, tá certo? O que vai remeter aqui ao estado final, ok? Então, dessa forma, nós podemos relacionar aí a variação do gás de uma forma geral, sem levar em consideração a temperatura constante. Claro, se você pegar essa última equação e colocar a temperatura constante, repare que você vai voltar à transformação isotérmica. Mesma coisa, se você pegar volume constante, volta à transformação isocórica, pressão constante, volta à transformação isobárica, tudo da mesma forma como nós estudamos anteriormente. Então vamos trabalhar, vamos para os exercícios. Pegue aí o nosso material na página 37, exercício de número 21. Espero que você tenha lido o enunciado com bastante atenção. Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Se você leu o enunciado, viu aí que se trata de uma transformação geral, tá certo? Então vamos pegar aí a relação da transformação geral e já substituir aqui de quebra o que foi dado no enunciado. Bom, feito isso, você vai encontrar a relação entre as temperaturas, tá certo? No estado 1 e no estado 2. Isso vai me dar como alternativa correta, letra B, ok? Vamos lá para o nosso primeiro exercício extra. Então, prepare aí o seu caderno. Vamos para a leitura do enunciado. SpaceX, olha aí. Para um gás ideal ou perfeito, temos que as suas moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem. Letra B. As suas moléculas têm dimensões consideráveis em comparação com os espaços vazios entre elas. Letra C. Mantido seu volume constante, a sua pressão e a sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais. Letra D. A sua pressão e o seu volume, quando mantida a temperatura constante, são diretamente proporcionais. Letra E. Sob pressão constante, o seu volume e sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais. Então, pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente responder. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Olha só, vamos pegar aí a relação da transformação geral, tá certo? Ok? Acabamos de estudar isso. Bom, repare o seguinte, se a pressão é constante, ou seja, se a pressão no estado 1 é igual à pressão no estado 2, o que você vai ter? Você vai ter uma transformação isobárica em que volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá certo? Está aqui, olha, V2 diretamente proporcional a T2, ok? Agora, se você tem uma transformação em que a temperatura se mantém constante, ou seja, isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá certo? Aqui, ó, P2 inversamente proporcional a V2, tá certo? E por último, se você tem aí uma transformação isocórica, em que o volume se mantém constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, repetindo, transformação isobárica, volume e temperatura diretamente proporcionais. Transformação isotérmica, pressão e volume inversamente proporcionais. E transformação isocórica, às vezes você pode encontrar o termo isovolumétrica ou até mesmo isométrica, tá? Pressão e temperatura diretamente proporcionais, tá certo? O que vai me dar aí como alternativa correta só a letra A. Como nós falamos, né? Não existe aí força de interação, ou seja, as forças coesivas nós não consideramos somente quando se fala aí de colisões entre as partículas, entre as moléculas do gás, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício extra, mais uma questão aí da SpaceX, bacana! Vamos lá? Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos com gás perfeito, gás ideal. Inicialmente, o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius
Em seguida, ele sofre uma expansão isobárica que torna o seu volume 5 vezes maior. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica e sua pressão cai a 1/6 do seu valor inicial. O valor final da temperatura do gás passa a ser de... Aí as alternativas que ele colocou no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão. Uma coisa que você deve fazer, uma vez que você já anotou aí o enunciado no seu caderno, é destacar algumas informações do enunciado. Em primeiro lugar, ele colocou a temperatura do gás inicial aí em graus Celsius. Nós não utilizamos graus Celsius para as transformações gasosas. Utilizamos aí a temperatura no estado absoluto, na escala absoluta, Kelvin, ok? Então, você já tem que converter essa temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin, tá certo? Qualquer dúvida, retorne à aula lá de escalas termométricas. Lá no comecinho, se não me engano, deve ser o que? Aula 30, aula 31, uma coisa assim. Dá uma olhada na playlist. Outra coisa que ele ofereceu aqui no enunciado foi dizer que se trata de uma expansão. Se é expansão, o volume aumentou, senão seria compressão. E é uma expansão isobárica, mesma pressão, tá certo? E olha só, outro dado, o volume é 5 vezes maior. Então já te deu aí a relação do volume. Depois ele falou que é uma transformação isocórica. Se é isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, então se trata aí de uma variação de pressão, temperatura, tá certo? Então vamos lá, vamos para a solução aí dessa questão. Em primeiro lugar, vamos tratar aí da expansão isobárica. Então volume e temperatura são diretamente proporcionais. Só substituir então os dados, olha só. Não se esqueça de colocar a temperatura na escala Kelvin. 27 graus Celsius, 300 Kelvin, ok? Vamos encontrar então que a temperatura agora de 27 graus Celsius, ou seja, de 300 Kelvin, passa aqui, olha, a ser de 1500 Kelvin, tá certo? Agora o que acontece? Transformação isocórica. Se a transformação é isocórica, o volume é constante, então pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Repare que a pressão no estado 2 é a mesma pressão lá no estado 1. Por quê? Não foi uma expansão isobárica, então aqui a pressão é a mesma que vai ser a pressão aqui no estado 2, olha, P1. Tá certo? E de acordo com os dados que ele colocou, olha, a pressão final é 1/6 da pressão inicial, lá no começo de tudo. Por isso eu tenho aqui um fator de 6, olha, P1 sobre 6, tá certo? Eu tenho a temperatura no estado 2, então vou encontrar a temperatura no estado 3, 250 kelvins, ou seja, menos 23 graus Celsius, o que corresponde aí à letra D, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa última questão extra, prometo. Olha só, questão da AFA, uma questão bem legal. No diagrama seguido, o volume V em função da temperatura absoluta, olha aí, Kelvin, né? T, estão indicadas as transformações AB e BC sofridas por uma determinada massa de gás ideal. No diagrama de pressão P, em função do volume V, essas transformações deveriam ser indicadas por... Então, está aí os gráficos que ele colocou no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos aí para a resolução dessa questão. Vamos analisar aqui o diagrama que ele ofereceu. Volume versus temperatura. Tá certo? Sem problema. Tá? Usual é pressão, volume, não é isso? Mas vamos analisar o que ele ofereceu aqui sem problema nenhum. Repare que o gás está aqui uma temperatura inicial A e vai para uma temperatura B que é igual, olha, não teve variação na temperatura. Se não teve variação na temperatura, o gás sofreu uma transformação isotérmica. Então não tem diferença na temperatura. Mas o que acontece aqui com o volume do gás? O volume está aqui no estado A e vai para um volume final no estado B, que é maior do que o volume no estado A. Então houve aqui, olha, uma expansão isotérmica, tá certo? Aumentou o volume. Vamos lá para os gráficos que ele ofereceu aqui nas alternativas. Olha só, observando aqui a letra A. Na letra A, eu tenho o gás estando aqui a um volume VA e ele vai para um volume VB. Opa, isso aqui é candidato, hein? Porque houve aqui de fato uma expansão. Mas será que é uma expansão isotérmica?
Olha a curva que você está visualizando aqui. Se assemelha muito aqui, olha, uma transformação isotérmica. É candidata essa alternativa aí, hein? Vamos para a letra B? Na letra B também tem aqui uma isotérmica, não é? Mas não se trata de A para B, né? É de B para C. De A para B eu tenho essa reta aqui, olha, mostrando que é uma transformação isocórica, mesmo volume. Errado, né? O volume aumentou, não é verdade? Vamos para a letra C? Letra C, mesma história, olha, manteve aqui o volume constante, o volume de A igual ao volume de B, e não é verdade, tá certo? Letra D, vamos ver aqui na letra D. Opa, a letra D parece que tem aqui, olha, volume A, volume B, volume de B maior que o volume de A. É candidata, mas de A para B é uma transformação isotérmica? Negativo, né? Não é uma transformação isotérmica. Então, olha só, deve ser então a letra A mesmo. Vamos continuar analisando aqui o gráfico? Agora, olha, de B para C. De B para C, mesmo volume, transformação isocórica. Então, vai ter variação na pressão. E também, repare na temperatura. TB menor do que TC. Perdão, o contrário, né? TB maior do que TC. Tá certo? Então, olha, o gás ele está indo de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Isso significa que ele deve estar indo para uma isoterma menor, mais próxima da origem. Vamos lá, vamos ver se aqui a letra A está correta? Olha lá, de B para C, tá? Mesmo volume, transformação isocórica, tá certo? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a temperatura diminuiu, a pressão também tem que diminuir e, de fato, é isso que acontece. A pressão também diminui. A pressão no estado B é maior do que a pressão no estado C, tá certo? É como se você tivesse uma outra isotérmica aqui, olha, mais próxima da origem, passando aqui por C, tá certo? Então, de fato, aqui, olha, a alternativa correta vai ser a letra A, tá certo? Interessante aí, olha, essa questão da AFA, ok? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula faremos mais exercícios referentes a esse assunto. Bastante questões extras, então prepare o seu caderno, ok? Eu te vejo então na próxima aula. Até lá!